O clamor que fez a muralha cair e o sol parar. O Senhor veio para servir e dar a sua vida para nos resgatar. Hoje quero compartilhar a respeito do relato do mendigo cego sem nome. Ele é chamado de Bartimeu, mas veremos que esse não era mesmo o seu nome, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Marcos 10, 45 e 46. Ele é o rei servo. No versículo 45, o Senhor Jesus se descreve como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você acredita que o Senhor está sempre pronto para servi-lo? A compreensão religiosa é que o Senhor está aí para que o sirvamos, para que derramemos algo sobre ele, para que lhe demos algo. Agimos como se estivéssemos cheios, como se fôssemos ricos e tivéssemos tudo. Essa não é a verdade. Ele tem tudo. Ele é rico. Ele é completo. Chegamos vazios e recebemos dele. O que podemos dar a menos que primeiro recebamos? Por isso, ele quer que assumamos essa humildade de aprender a ser como crianças para receber. Ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. Você vai deixar que ele o sirva? Jesus estava saindo de Jericó. Uma grande multidão o seguia quando ele estava a caminho de Jerusalém para a celebração da Páscoa. Essa seria a última semana para Jesus. Ele estava a caminho da cruz. Na semana seguinte, estaria na cruz. Então ele passou pela cidade amaldiçoada, a cidade de Jericó. E antes disso, ele disse: Não vim para ser servido, mas para servir. Se o Senhor quisesse ser servido, ele tem miríades de anjos poderosos que nunca se cansam de servi-lo. Contudo, o Senhor fez o homem para receber tudo o que ele havia feito, criado e provido, para que o homem se tornasse o beneficiário de todas as suas bênçãos. E tudo o que Deus quer do homem é que ele lhe seja grato e o adore. Davi fez uma pergunta: O que posso dar a Deus por todas as coisas que ele me deu? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Salmo 116, 12 e 13. Às vezes, nós também nos sentimos assim. Deus nos abençoou tanto. O que poderíamos dar a Ele? Sempre pensamos em termos naturais. Como servi-lo mais? Como fazer mais isso? Como fazer mais aquilo? Mas a resposta é o que Davi disse: Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, receberei mais do Senhor. A resposta é: receba mais do Senhor. Há uma coisa que desagrada ao Senhor. Se você fosse Deus e fosse tão cheio de bênçãos, cheio de cura, cheio de alegria para a depressão, cheio de paz para guardar o seu coração e mente de todas as emoções negativas deste mundo, se você estivesse cheio de todas essas coisas, você ficaria triste se ninguém recebesse nada de você. Mas aí você encontra uma pessoa que quer receber. Essa pessoa se torna o destinatário de todas as coisas boas que você tem. É como um rio. Eu sempre digo: Senhor, o que os outros não querem, dá-me. Por isso, quando Jesus repreendeu os seus discípulos, quais foram as palavras que ele preferiu usar? Ele nunca disse pessoas de pouca oração, pessoas de pouco jejum. Eu poderia dizer, mas ele nunca disse. Jesus nunca disse pessoas de pouca disciplina, pessoas de pouco sacrifício, pessoas que não leem a Bíblia. Ele nunca disse nada disso, mas ele sempre dizia a mesma coisa: gente de pouca fé. E o que é fé? A fé é a mão que recebe dele. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Por que você pega tão pouco de mim? Quando você entende isso, até suas repreensões são o maior encorajamento para nós. O rei vem para o lugar de maldição. No verso 46, lemos que o Senhor foi para Jericó. Jericó era a cidade da maldição. Como ela foi amaldiçoada? Josué a amaldiçoou. Depois que Josué e seus homens circuncidaram a cidade com a arca da aliança, uma vez por dia, durante 6 dias, no sétimo dia eles circuncidaram a cidade 7 vezes, e na sétima vez Josué disse ao povo: Gritem, porque o Senhor vos deu a cidade. Josué 6,16. Todos gritaram em uníssono, e a cidade foi arrasada. Já estive lá várias vezes e as ruínas da cidade ainda estão lá. Josué ateou fogo à cidade. Os itens carbonizados ainda estão lá. E disse que ninguém deveria levar nada de lá, porque pertenciam ao Senhor. Então a cidade era uma espécie de primícias. Foi a primeira de todas as cidades que Deus deu aos israelitas. Das outras cidades podiam tirar os despojos, mas não da primeira cidade era preciso dar tudo a Deus. Acã transgrediu e morreu, porque quem transgredisse seria amaldiçoado. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e à custa do mais novo, as portas. Josué 6:26. Josué amaldiçoou a cidade. Ninguém poderia reconstruir a cidade de Jericó ou seria amaldiçoado. Se o fizesse, seu primogênito morreria quando ele lançasse o alicerce. Isso realmente aconteceu mais tarde, em 1 Reis 16, quando um homem chamado Iel fez isso. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. 1 Reis 16:34. Jericó era a cidade da maldição. Toda essa terra é a cidade da maldição. Deus enviou o seu filho para a cidade da maldição. Imagine Jesus indo para a cidade amaldiçoada e salvando Zaqueu e também um mendigo cego, o filho do impuro. A palavra de Deus diz que quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Bartimeu significa filho de Timeu.
Bar, em aramaico, significa filho, enquanto em hebraico, ben significa filho. Aramaico e hebraico eram as línguas que Jesus falava naquela época. Eram duas línguas muito parecidas. Então, Bartimeu significa filho de Timeu, e o nome Timeu em hebraico é Tamé. Esta é uma palavra usada com muita frequência no livro de Levítico para significar impuro. Assim, Bartimeu realmente não tinha nome. Ele era filho de Timeu, ou seja, filho do impuro. Penso que seu pai Timeu deve ter feito algo terrivelmente errado para que toda a cidade soubesse disso. Portanto, Bartimeu foi chamado de filho do impuro. Assim ele era conhecido, era um homem pobre e cego. Mendigo significa que era pobre. Assim é o mundo, assim somos todos nós sem Cristo. Caímos de Deus, mas Deus nos deu uma escolha de voltar para ele. O cego viu mais do que todos. Bartimeu estava sentado à beira do caminho, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, que passava por se aclamar. No Evangelho de Lucas, está escrito que Bartimeu perguntou às pessoas: O que está acontecendo? Ele ouviu o barulho e os sons da multidão passando por perto e percebeu que algo estava acontecendo. Então perguntou a alguém o que era. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. As pessoas usavam a expressão Jesus de Nazaré. Hoje essa é uma expressão honrosa, mas quando ele foi crucificado, eles colocaram Jesus de Nazaré em sua cabeça em um sentido depreciativo, porque na verdade essa expressão era negativa naquela época. Então o nome de Jesus passou a ser Jesus de Nazaré, que a princípio era uma expressão pejorativa, mas depois, graças a Jesus, ao que ele é e ao que fez, passou a ser uma expressão poderosa. Bartimeu ouviu as pessoas dizerem que Jesus de Nazaré estava passando e, ouvindo que era Jesus de Nazaré que estava passando, gritou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observe que ele não gritou Jesus de Nazaré, mas gritou Jesus, filho de Davi. Algo aconteceu. Em hebraico, ele gritou: Yeshua bar Davi, Haneni, onde Haneni significa tem compaixão de mim. Que coisa maravilhosa. As pessoas diziam: Jesus de Nazaré está passando, mas esse cego viu mais do que todos eles. E uma vez que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito de todos os quatro, essa foi a primeira vez que um homem chamou Jesus de Bar Davi. Mais tarde, no próximo capítulo, quando Jesus entrou em Jerusalém, ele montou em jumento, como diz Zacarias 9:9. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E o povo gritou: Hosana ao filho de Davi. Então eles aprenderam com o cego. Filho de Davi indica reinado, porque Davi foi o rei escolhido por Deus. Jesus tinha uma dupla reivindicação ao trono. A linhagem de Davi remonta a Jesus Cristo. Então, no natural, seu maior ancestral foi Davi. Além disso, ele também nasceu rei. Muitos de nós dizemos que Jesus nasceu para ser rei. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que ele nasceu para ser o herdeiro dos pais. Quando ele nasceu, já nasceu um rei. Os magos tiveram uma revelação de Deus quando foram procurá-lo e perguntaram: Onde está o rei dos judeus que nasceu? Ele nasceu um rei. O que esse rei fez? Com todo o poder que tinha, ele andou purificando os leprosos, abrindo os olhos dos cegos, multiplicando o pouco para abençoar a muitos. Ele veio especificamente para abençoar. Que rei maravilhoso! Nunca houve um rei assim. A muralha caiu e o sol parou. E enquanto Bartimeu clamava, muitos o repreendiam para que se calasse. A multidão é sempre assim. Num momento grita Hosana ao filho de Davi, e na semana seguinte ela clama, crucificam. Por isso, nossa confiança deve estar totalmente no Senhor. Não fique amargo com as pessoas. De certa forma, confie nas pessoas, mas não deposite a maior confiança nelas. As melhores pessoas falham. Apenas um nunca falha. E quando o povo dizia a Bartimeu que se calasse, ele clamava mais alto ainda. Filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas o conheciam por meio de seu pai. Não é o seu contexto, não é o seu passado, não é quem as pessoas dizem que você é, mas é o que você fala sobre Jesus que faz toda a diferença. Bartimeu estava basicamente dizendo: Jesus, tu és o rei. Mas que tipo de rei? Um rei servo. Houve um dia em que alguém gritou em Jericó: Josué e os valentes que contornaram os muros da cidade. No sétimo dia, na sétima vez que deram a volta, Josué ordenou: Gritem, porque o Senhor nos deu a cidade. Todos gritaram, e as muralhas de Jericó caíram. Entretanto, dessa vez, quem foi que gritou? Um mendigo? E o que aconteceu? As paredes de sua cegueira caíram. Josué gritou para seus homens, e o mendigo gritou. Os muros de Jericó caíram, e os maiores muros da vida deste homem, sua cegueira, caíram. Quando Bartimeu gritou, a Bíblia diz em Marcos 10:49 que Jesus parou. Temos aqui outro paralelo com a história de Josué. Jesus parou, mas houve também um momento em que Josué estava lutando contra os amorreus, não muito longe de Jericó. Eles marcharam a noite toda de Gilgal para lutar contra os amorreus. Eles lutavam e venciam os amorreus, mas o sol estava se pondo. O que aconteceu foi que Josué percebeu que eles estavam perdendo o momento. Eles estavam vencendo e os inimigos recuando, mas se tivessem que parar durante a noite, os inimigos poderiam recuperar o ímpeto e ganhar vantagem se descansassem. Então Josué olhou para o sol, e foi isso que ele disse: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Josué 10:12. Você sabe que o Sol exerce sua atração gravitacional sobre todos os planetas, não apenas sobre a Terra. Se o Sol parar sua atração gravitacional, a Terra para de girar. Assim a Bíblia diz em Josué 10, que nunca, nem antes nem depois, houve dia como esse, em que o Senhor ouviu a voz de um homem, porque o Senhor lutou por Israel. O sol não se pôs porque foi um dia muito longo. Houve um comandante do exército do Senhor que gritou, mas aqui foi um mendigo cego que gritou a Jesus, o sol da justiça. Jesus tem compaixão de mim. E Jesus parou. Aquele que fez o sol parar
Parou pelo grito de um homem rico? Não. Ele parou com o grito de um mendigo cego e sem nome. Muitos reis da época ouviriam, outros reis ouviriam os ricos, mas esse rei parou por causa do grito de um mendigo cego. Muitos pensam, oh, pobre mendigo cego, mas nós somos os mendigos cegos. Somos todos cegos e estamos todos perdidos em nossa perplexidade. O que mais nos orgulha é nos vangloriarmos do nosso nada. Porque ele realmente é, para buscar sempre a aprovação dos outros. A sociedade de hoje, no mundo moderno, está mais conectada do que qualquer sociedade que existiu. A sociedade de hoje, no mundo moderno, está mais conectada do que qualquer sociedade que existiu antes de nós. Mas nunca estivemos tão sozinhos e tantas pessoas estão deprimidas. A depressão está aumentando sem precedentes. As pessoas estão cometendo suicídio como nunca antes. Somos a geração mais conectada. Parece que temos muitos amigos no Facebook, mas nos sentimos sozinhos, porque a solução não está em quantas pessoas curtem suas postagens, mas no que você diz sobre Jesus. O que você vê dele? A capa do merecimento foi removida. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo. Levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Marcos 10, 49 e 50. Gosto muito da frase, lançando-se de si a capa. Todos nós tendemos a confiar em nossa justiça própria. Vestimos-nos com folhas de figueira, sem sangue, e pensamos que estamos bem cobertos, mas as roupas que compramos não podem cobrir os nossos pecados. Deus foi o primeiro a matar um animal e vestir Adão e Eva. Quando você se veste, sempre sente que seu vestido não está completo. É um trabalho imperfeito. Mas quando Deus o veste, você está realmente vestido. Tudo isso era uma figura de seu filho que viria e morreria. O que significa Bartimeu jogar fora sua capa? Isso significa que ele não voltou da mesma forma que havia ido para Jesus. O manto, na verdade, representava seu seguro. Naqueles dias, um manto era dado a indivíduos que eram verdadeiros e mendigos. Era uma espécie de símbolo de reconhecimento. Então as pessoas reconheciam que eram mendigos legais, não trapaceiros, em outras palavras, eram merecedores de ajuda. Ele foi até Jesus e veja o que esse rei fez. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Marcos 10, 51. Chamá-lo de Rabone era uma maneira de mostrar a mais alta forma de respeito. Ele não era rabino, mas Rabone, ou seja, mestre. Quando você vai a um rei, você vai lá para obedecer-lhe, para servi-lo. Você vai lá para lhe trazer presentes. Mas esse rei perguntou ao mendigo, cego, sem nome: O que você quer que eu faça por você? Em outras palavras, Jesus disse a ele: Estou à sua disposição. Pede-me o que quiser. Já existiu tal rei? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. O Senhor, quando cura alguém, nunca diz: Agora você é obrigado a me seguir. Mas diz sempre: Vai, isto é, vai no teu caminho. Ao gadareno endemoniado, depois de o libertar de todos aqueles demônios, Jesus disse: Vai para a tua casa, para os teus. A filha de Jairo, Jesus a devolveu à família. O filho mais novo da viúva de Naim, que ressuscitou dentre os mortos, Jesus restaurou a sua mãe. Ele nunca forçou a pessoa que curou a segui-lo. Isso é graça. Não há dúvida de que ele tinha discípulos, mas nunca os curou para depois dizer: Siga-me. Ele nunca os forçou. Aquelas pessoas que estavam lavando suas redes de pesca, André e João, Jesus disse: Segue-me, e eles o seguiram. Mateus estava ocupado recolhendo dinheiro como cobrador de impostos, mas Jesus lhe disse: Siga-me. Então ele deixou tudo e o seguiu. Mas Jesus nunca curou alguém e depois disse: Agora siga-me. Ele nunca fez sua cura, nunca nos deu da sua graça para nos compelir ou obrigar a fazer isso. Como eu amo ver Jesus. Uma das melhores coisas que você pode aprender é saber que quando você vê a sua beleza, isso é adoração. Desfrute dele. Ao contemplá-lo, você fica maravilhado, porque é realmente transformado de glória em glória na própria imagem do Senhor. Observe o que Jesus disse ao cego em Marcos 10, 52. Ele apenas disse: Vai. Mas a Bíblia diz que naquele instante ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Em outras palavras, Jesus disse àquele homem: Vá pelo seu caminho. Mas o homem disse: Sim, mas o meu caminho é o seu caminho. Que Salvador maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Amém.